A sua Bíblia, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. O tema da mensagem é a igreja que cresce de dentro para fora. Aleluia! E Paulo, o apóstolo, ele diz assim, Efésios capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem de encher-se pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim, como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la,
tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Podeis assentar por um breve momento? Aleluia! O que realmente faz uma igreja crescer? Será que é o número de pessoas que faz uma igreja crescer? Será que é a estrutura que ela tem? Será que é as pessoas que frequentam o lugar, que são pessoas influentes, que faz a igreja crescer? Ou é a presença viva de Cristo no meio do povo? De que vale uma igreja cheia de pessoas e vazia da glória de Cristo? De que vale um movimento externo se falta a transformação interna produzida por Cristo? De que vale impressionar os homens se Cristo não é exaltado? Então aqui, Paulo apóstolo, ele traz, através dessa palavra, a centralidade de Cristo. E será que o problema nos dias de hoje, que está fazendo a igreja não crescer, é a falta de métodos? Precisamos ter mais métodos para a igreja avançar? Ou está faltando a comunhão com Jesus? Uma vida que vai muito além do culto de domingo. Será que nós estamos buscando estratégias humanas ou nós precisamos voltar à centralidade da cruz do Calvário? Será que nós desejamos um crescimento visível e estamos negligenciando uma comunhão profunda na plenitude de Cristo todos os dias? Paulo aqui em Efésios, capítulo 5, ele mostra que o verdadeiro crescimento de uma igreja não nasce de uma habilidade humana ou de métodos humanos. Paulo está trazendo a centralidade para um povo de Cristo. E essa manhã, que você possa ter essa revelação que Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Que o único capaz de trazer santificação para a igreja é Cristo. O único capaz de trazer luz aonde as trevas estão reinando é Cristo. O único capaz de encher uma igreja é o doce e amado Espírito Santo de Deus. Quando você tem a revelação que Cristo é o cabeça, você vai permanecer na igreja e vai perceber que quem vai fazer a igreja crescer é Cristo. Fique aqui
porque você vai ver em alguns dias Cristo fazendo essa igreja crescer. Permaneça em nome de Jesus. Martin Lloyd-Jones, eu anotei essa frase, eu fui muito impactado por ela. Ele ensina que a maior necessidade da igreja nunca foi novidades, mas o retorno da supremacia de Cristo. Nós precisamos nos voltar, irmão, Cristo. Não há novidades no mercado da fé, porque a maior novidade está estampada na cruz do Calvário. Ele ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia! Paulo vai revelar em Efésios, irmãos, que a igreja cresce, avança na verdade da palavra de Deus. Paulo vai dizer que uma igreja é impactada pelo amor de Cristo, de pessoas que vivem na pureza de Cristo, que refletem a plenitude de Cristo e que se enche diariamente de Cristo. Tudo começa em Cristo e tudo termina em Cristo. Nós vamos ver as células crescer. Vai florescer em Cristo, não na centralidade do homem. Nós vamos ver esse lugar crescer, não por conta do homem, mas por conta da plenitude de Cristo. De Cristo. A igreja cresce, anotem aí por favor, a igreja cresce quando anda em amor como Cristo andou. Você vai perceber que Paulo, em Efésios capítulo 5, do verso 1 até o verso 7, ele vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quantos filhos amados tem aqui essa manhã? E depois Paulo vai finalizar dizendo: andando em amor. O evangelho não é apenas nos perdoar dos nossos pecados, mas ele veio para nos transformar. E você deve andar a partir de agora, que você está cheio de Cristo, andar em novidade de vida. O modelo de uma igreja não é a cultura desse mundo. O modelo de uma igreja é Cristo Jesus. Quando você começa a caminhar, querido, numa igreja local, os seus olhos devem estar em Cristo. Cristo ama e se entrega. Um cristão cheio do Espírito Santo é aquele que ama e se entrega. Já não é mais você quem vive, já não é mais a sua agenda, mas já não é mais o seu eu, já não é a sua vontade, é a vontade de Cristo. Um cristão agora, ele vive uma vida sacrificial por amor a Cristo. Ele tem um planejamento que precisa encaixar na vida dele Cristo. Ele precisa agora ter uma vida ativa semanalmente em Cristo. Isso significa que a igreja vai crescer quando tem pessoas espirituais nela. Você prefere servir ou ser servida? Você prefere perdoar ou guardar mágoas? Você prefere buscar o bem do outro ou olhar para você mesmo? Você vive uma vida para você ou você vive uma vida em amor a Cristo? Paulo aqui também está confrontando o pecado que existia. Paulo não está falando de algo supostamente. Paulo já está advertindo a imoralidade de algo que já existia. A imoralidade, o pecado sufoca a vida do cristão, irmão. O pecado te afasta do braseiro.
O pecado te afasta da célula, o pecado te afasta da igreja, e a pessoa não percebe que o problema não foi discernido, e o problema é o pecado. Havia, através dessa correção de Paulo, uma avareza espiritual. Havia um comportamento de linguagem corrompida. Se há no meio da igreja pessoas que acham normal falar palavrão, isso é uma linguagem corrompida. Se há no meio da igreja pessoas que estão encarando o pecado como algo tranquilo, isso é uma linguagem corrompida. Crente cheio do Espírito Santo, dos seus lábios só saem coisas boas, não palavras torpes. Escapou. Isso, irmão, se chama linguagem corrompida, e que o Espírito Santo nessa manhã te conduz a ser uma pessoa guardada e santa para a glória de Deus. Aonde há essa era de egoísmo, a igreja está doente. Aonde há esse pensamento egocêntrico, a igreja está doente. Mas aonde há pessoas cheias do Espírito Santo, a igreja cresce. A igreja cresce. O reino de Deus, irmãos, é produzido através do amor, da cruz do Calvário. Não há uma igreja que cresça, avança em uma cidade, que seja relevante num bairro, se ela não for uma igreja que caminha sobre a cruz de Cristo. A igreja vai florescer e vai crescer, aleluia, quando as pessoas entendem o preço da cruz do Calvário. Tudo que foi feito naquela cruz foi por amor a mim e foi por amor a você. Aleluia. A igreja cresce, anote aí por favor, a igreja cresce quando vive como luz em um mundo escuro. Está escuro esse mundo, sim ou não? Paulo, apóstolo, aqui, do verso 8 ao verso 14, Paulo vai dizer, porque noutro tempo eram trevas. Sabe quem você era em outros tempos? Trevas, irmãos. O apóstolo está dizendo, em outros tempos nós éramos trevas. Depois da vírgula, Paulo vai dizer, mas agora sois luz do Senhor. Há cristão que não parece que é luz do Senhor. Em casa, no trabalho, no dia a dia, parece que ainda, você vai dizer assim, misericórdia, pastor, parece que ainda está em trevas. Porque alguém que foi alcançado pela luz de Jesus, alguém que foi alcançado pelo Espírito Santo, por onde ele chega o lugar é transformado. Por onde ele passa a plenitude de alegria. Ele não diz apenas por aí que ele é aquela pessoa crente, mas ele diz por aí que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E alguém que é cheio do Espírito Santo se converteu de uma forma genuína, profunda e verdadeira para a glória de Deus. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas de trevas já passou e o Senhor está escrevendo uma nova história ao seu respeito. Você pode dizer aí um glória a Deus? Paulo vai dizer que a igreja deve manifestar a bondade. Paulo vai dizer que a igreja deve manifestar a justiça. Paulo vai dizer que a igreja precisa manifestar a verdade. Então, o crescimento de uma igreja passa pelos santos. O crescimento da igreja vai passar por você, que caminha sobre a bondade de Deus, que caminha sobre a justiça de Deus e que caminha sobre a verdade de Deus. A partir dessa transformação interna, de dentro para fora, a igreja avança, a igreja cresce, a igreja recebe visitantes. Quando a pessoa entra aqui, ela é impactada, porque só tem gente santa.
Mas quando ela entra dentro da tua casa, ela também precisa receber o mesmo impacto, porque o santo que está aqui é para ser o santo que está em casa, não é para mudar. Ah, pastor, eu consigo ser profundo aqui, mas lá em casa eu sou muito raso. Essa mentalidade tem que mudar, porque a sua vida é um testemunho. Martin Lloyd-Jones tem outra frase, ele dizia que o mundo presta mais atenção ao que a igreja é do que ao que a igreja diz. O mundo está prestando atenção, irmão, em você. Os seus filhos estão prestando atenção em você. O teu marido está prestando atenção em você. O teu vizinho está prestando atenção em você. As pessoas que estão entrando no teu comércio, ela está prestando atenção em você. Uma igreja parecida com o mundo perde a voz profética. Mas uma igreja cheia da luz de Cristo expõe o pecado, diz para abandonar o pecado e se reconcilia novamente com Cristo Jesus, que está aqui para perdoar o homem de todo pecado. Todo pecado. O mundo não precisa de uma igreja extrovertida. O mundo precisa de uma igreja iluminada por Cristo. O mundo precisa ouvir que Ele é o nosso Salvador. O mundo precisa ouvir que Jesus Cristo está vivo e Ele reina pelo século dos séculos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Anote o terceiro, por favor. A igreja cresce quando se enche do Espírito e revela Cristo aos outros. Em Efésios, do capítulo 15, ao verso 33, Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito. Quantos irmãos dessa manhã aqui está cheio do Espírito Santo? Eu não estou falando aqui, irmão, de uma emoção passageira, não. Tem muito crente emocionado. Tem muito irmão emocionado que vive uma vida passageira. Você só vai conhecer Cristo de verdade quando você andar cheio do Espírito Santo. Pastor, o que é um crente emocionado? Quando o casamento dele vai bem, ele está cheio do Espírito. Quando o casamento vai mal, ele fica carnal. Quando ele tem dinheiro no bolso, ele está cheio do Espírito. Se ele fica sem dinheiro, ele se torna uma pessoa murmuradora e carnal. Conhece uma pessoa? Está com dinheiro, só tua glória. Ele ficou sem dinheiro, ele murmura, reclama. Enche do Espírito Santo, irmão, na alegria ou na tristeza. Paulo, o apóstolo, é o maior exemplo para nós. Picado por cobra, pregando parte do Novo Testamento, uma terça parte do Novo Testamento, dentro de uma penitenciária. Paulo é espancado, dado como morto, mas Paulo era alguém que sabia o que era andar com Cristo. Hoje nós vivemos um evangelho raso e barato, de pessoas superficiais demais. Mas que isso possa mudar essa manhã, em nome de Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que adora em espírito e em verdade, porque Deus está em busca de fiéis adoradores. Ou você vai adorar a Deus só quando tudo na tua vida vai bem? Quando tudo na minha vida estiver bem, eu vou adorar aí junto com as irmãs do louvor. Não, para com isso. Adore em espírito e em verdade, porque é isso que o Senhor está em busca, de uma adoração sincera e genuína para a glória dele. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem gratidão no coração constantemente. Não é de vez em quando, não é quando compra uma casa, quando compra um carro, quando é promovido, quando um processo na justiça sai. Não. Alguém cheio do Espírito Santo é grato todos os dias pelo casamento que você tem, pelos filhos que você tem,
pela família que você tem, pelo líder que você tem, pelo pastor que você tem, pela igreja que você tem, pela cidade que você mora, pela casa que Deus te deu. É um tetinho lá humilde, mas você tem, aleluia. Você é grato pela vida que você tem? Ou você é daquelas pessoas assim, que pega o olerite final do mês? Pega o olerite final do mês e já começa. Aí, olha o governo, olha o INSS, olha o desconto do Vale Refeição, olha de miséria, olha de fracasso. Você é desses, irmão? Você é desse? Pega o seu olerite a partir do mês que vem, em nome de Jesus. Aleluia. Convicta. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque eu percebo a sua fidelidade na minha vida todos os dias. Obrigado, porque o Senhor é aquele que supre todas as minhas necessidades. Obrigado, porque eu tenho vivido dias de bondade do Senhor. Obrigado, porque junto com meu esposo eu vou no mercado. Hoje à noite nós vamos desfrutar de uma compra abençoada em nome de Jesus. Isso faz toda a diferença. Alguém cheio do Espírito Santo, irmão, é alguém que tem humildade em se relacionar com o povo de Deus. Aqui está o povo de Deus. Você tem humildade para se relacionar com o seu povo. Essa pessoa que está aí do seu lado é seu irmão em Cristo. Se relacione. Busque uma mensagem, busque um contato. Nós somos fortalecidos quando nós oramos uns pelos outros. Se nós, irmãos, tivermos, aleluia, esse princípio guardado no nosso coração, se prepare para ser a maior igreja dessa cidade em nome de Jesus. O Senhor está nos dando sabedorias práticas revelada pelo apóstolo Paulo. Nós estamos caminhando essa manhã sobre a verdade da palavra de Deus, que transforma famílias e transforma os corações. Você tem um coração transformado pelo Espírito Santo? Paulo, então, ele vai fazer esse reflexo a respeito do Evangelho e do casamento de Cristo com a sua igreja. Ele é o nosso noivo, irmão. E o nosso noivo amou tanto, mas tanto, que se entregou pela noiva, que é a igreja. Mas que esse amém mochuruca aí, alguém que morre por você, você dá esse amém mochuruca aí, dá um amém mais. Cristo ama a sua noiva, Cristo ama você, irmão, e Ele está aqui para santificar você, Ele está aqui para guardar você, Ele está aqui para abençoar você, Ele está aqui para preservar você. Talvez você está aqui passando por uma luta, uma circunstância muito complicada, mas eu quero dizer uma coisa: você está debaixo das asas do Todo-Poderoso. Nenhuma arma forjada, nenhum mal vai prevalecer contra a sua vida, em nome de Jesus. Cristo não quer se manifestar para você apenas nos púlpitos. Cristo quer se manifestar para você quando você lê a Bíblia na tua casa. Cristo, Ele quer se manifestar para você quando você coloca um louvorzinho lá e começa a lavar roupa, a lavar a louça do seu dia a dia. Ele quer se manifestar para você e você vai começar a perceber da onde vem essa glória, da onde vem essa presença. É daquele que guarda você, é daquele que cuida de você, é daquele que se importa com você. Nas relações, no cotidiano, no dia a dia, Ele está. Se você descer no mais profundo abismo, lá Ele está. Se você olhar lá no céu, Ele também está. O nosso Cristo está em todos os lugares, no cotidiano, no dia a dia, e Ele se importa com você.
Que o Espírito Santo essa manhã possa encher a tua vida, mas que ele possa também encher a tua casa, encher o seu trabalho, encher os seus sonhos e projetos, em nome de Jesus. Que Cristo se torne uma evidência em tudo, a ponto das pessoas começarem a perceber: só pode ser Deus na vida dele, só pode ser Deus na vida dela. Aleluia! Você está preparado? Você está pronto para a virada de chave que Deus vai fazer na sua vida? Você está pronto para viver o extraordinário do Senhor nesses dias? Se coloque de pé então, com seu coração cheio do Espírito Santo. Se coloque de pé, com brilho nos olhos. Se coloque de